Se eu estiver com dificuldade para respirar, vocês entenderão. Ser uma tetraplégica por 46 anos não é fácil, mesmo cantando um hino como este. Meu Deus! E sempre que sinto os sintomas da minha tetraplegia, as dores crônicas que enfrento todos os dias, lembro daqueles dias tenebrosos quando eu estava no hospital, tão deprimida, tão desencorajada. Eu dizia, quero ser curada desesperadamente. Quando meus amigos iam ao hospital para me visitarem, perguntavam: quer que leiamos a Bíblia para você? Eu sempre pedia João 5. Por favor, leia João 5 para mim. Quando eu ler aqui, vocês entenderão. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda, que tem 5 entradas em volta. Ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, se 38 anos é muito tempo, imagina 46. Jesus lhe perguntou se queria ser curado. E Jesus disse: levanta e anda. Não posso contar quantas vezes estive naquela cama, me esforçando para mexer um músculo. E cantava um hino que aprendi quando criança. Salvador, Salvador, ouça meu humilde clamor, enquanto a outros tu chamas. Ó Jesus, não te esqueças de mim. Mas nunca me levantei da cama e andei. E parecia que Jesus havia se esquecido de mim. Tive alta do hospital. Minha irmã me convidou para morar com ela em nossa fazenda em Maryland. Um dia, de manhã, ela fazia minha rotina ao levantar: banho na cama, banheiro, exercícios. Vimos na televisão ao lado da cama um anúncio. Catherine Kuhlman estava vindo para Washington, D.C. Quantos aqui se lembram dela? Catherine Kuhlman. Bem, para aqueles que não conhecem, ela era como um Benny daquela época, ok? Bem, minha irmã e eu fomos para a estação e pegamos o trem para o salão de Fulton, bem cedo. Queríamos um bom lugar, mas nos conduziram para a seção de cadeiras de roda, onde havia muitas pessoas. Muletas, bengalas, andadores, cadeiras de rodas. Estávamos todos esperando. As luzes apagaram. O holofote se acendeu no palco. E aí veio a senhora Kuhlman, varrendo o palco com seu vestido longo e branco. E ao som de uma música no órgão, havia música e hinos. E antes que tivéssemos percebido, a luz se moveu para outro canto do salão. E alguma coisa estava acontecendo ali. Como? Pessoas sendo curadas? Elas estavam sendo curadas? Então ficamos esperando que o holofote viesse sobre a seção de cadeiras de rodas, como: ei, venha para cá, onde estão todos os casos difíceis? Antes de o culto terminar, o apoio veio nos conduzir da seção das cadeiras de rodas até os elevadores, para que os corredores não fossem obstruídos. E pude ouvir o órgão do outro lado da parede, ainda tocando, enquanto eu sentava, número 15, em uma fila de 35 pessoas deficientes no elevador. Estávamos bem quietos. Olhei para aquela fila e pensei comigo mesma: há algo errado nisso. Que tipo de salvador, médico, libertador recusa a oração de um paralítico? Quando cheguei em casa, naquela noite, na cama, pensei: ok, se não posso ser curada, não vou continuar com isso, não vou viver dessa maneira. Então um espírito amargo, um espírito de murmuração começou a tomar conta. Ninguém, nada, ninguém fazia as coisas bem o suficiente. Todo obstáculo era uma desculpa para sentir pena de mim mesma. Se algo não fosse do jeito que eu queria, cabeças rolavam. Eu era a rainha Johnny.
Acima de tudo, naquela amargura, Jesus, o médico, parecia tão longe e tão distante. E se eu não podia ser curada, dizia para minha irmã, deixe-me nessa cama, puxe as cortinas, apague a luz, feche a porta e me deixe sozinha. Mas mesmo naquele quarto escuro, hinos brotavam do meu coração e me confortavam na solidão que eu estava experimentando. Fica comigo, a tarde cai rapidamente. Quando a escuridão se intensifica, Senhor, fica comigo. Quando ajudadores falham e o conforto escapa, ajuda dos desamparados. Estou tão desamparada. Fica comigo. E em algum lugar, naquele quarto escuro, dias depois, clamei a Deus. Se não posso viver assim, alguém vai ter que fazer isso por mim. Jesus, faça isso por mim. Não posso com essa coisa chamada tetraplegia. Por favor, me mostre como viver. Aqueles foram dias quando pela primeira vez pedi por ajuda. Minha irmã ia ao quarto naquela hora e ela abria as cortinas. Deixava o sol entrar, me vestia, colocava na cadeira de rodas, me levava até a sala de estar, puxava minha cadeira até um pedestal como este, colocava uma Bíblia grande, colocava uma vareta na minha boca e eu ficava sentada ali, dia após dia, folheando as páginas da Bíblia, tentando entender aquilo. Claro, ainda estava interessada em cura. Ainda queria saber o que Deus tinha a dizer sobre aquilo. E descobri, no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Você sabe a história. Jesus estava curando uma multidão, pessoas deficientes, durante o dia todo, até o pôr do sol. Na manhã seguinte, a multidão retornou. Simão e seus companheiros correram atrás de Jesus, mas não o encontraram em lugar algum. Isso porque Jesus havia levantado cedo e ido para um lugar deserto para orar. E quando finalmente o encontraram, lhe contavam sobre a multidão de doentes e deficientes no pé da montanha, que procuravam cura. E achei muito curioso o que Jesus respondeu a eles, porque o verso 38 diz que Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá e eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Foi quando isso me atingiu. Ah, isso me atingiu. Não é que Jesus não se preocupava com todas aquelas pessoas doentes e enfermas. É que seus problemas não eram o foco dele. O Evangelho era. O Evangelho que diz que o pecado mata, que o inferno é real, mas que Deus é misericordioso e seu reino pode mudá-los. E que Jesus é o caminho. Sempre que as pessoas esqueceram disso, quando elas iam a Jesus só para ter as dores e problemas aliviados, o Salvador se afastava. Não me admira que estivesse tão deprimida. Oh, meu Deus! Eu fui a Jesus apenas para ter minha paralisia e meus problemas resolvidos. Sim, Jesus se importa com o sofrimento das pessoas. Ele se importa quando você esteve paralisado por 38 anos ou 46. Eu fui a Jesus apenas para ter a minha dor e minha paralisia curadas. E percebi que, sim, Jesus se importa com o sofrimento. Ele gastou a maior parte do tempo, quando esteve nessa terra, aliviando os sofrimentos, mas o Evangelho de Marcos me mostrou suas prioridades, porque o mesmo homem que curou cegos e mãos mirradas é o mesmo que disse: arranca o teu olho e corta a tua mão, se eles te fazerem pecar. Entendi a situação. Para mim, a cura física sempre foi a questão, mas para Deus, minha alma era muito mais importante. Foi aí que comecei a procurar por uma cura mais profunda, não apenas a cura física, embora ainda estivesse orando por isso. Pedi por uma cura mais profunda. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me
e vê se há em mim algum caminho mau. Limpa-me de todo pecado e me liberta. E digo a vocês, pelos últimos 46 anos, esta tem sido a minha oração, e Deus a tem respondido, mostrando coisas no meu coração que precisam ser curadas. E digo que estou longe de estar pronta, muito longe. Lembram-se daquele espírito de amargura que eu havia falado, que nada que as pessoas faziam era bom o suficiente? Bem, logo no começo do meu casamento com Ken, talvez 3 ou 4 anos, ele realmente estava tendo problemas em lidar 24 horas por dia e 7 dias na semana com a rotina contínua de minha deficiência. Eu recebia ajuda com certeza. Amigas me ajudavam, mas a maior parte do peso estava sobre os ombros de Ken. E uma noite, antes de irmos para a cama, ele se sentou na beira do colchão e, com os ombros caídos, confessou: "Não posso fazer isso. Me sinto tão preso. Johnny, me sinto preso." Não sei como eu disparei isso. Onde estava com a cabeça quando se casou? Não sabia que ia ser assim? Não entendia que eu era uma tetraplégica? Não percebeu que ia ser difícil? Acabei de dizer essas palavras e desejei poder colocá-las de volta em minha boca. Pedi desculpas rapidamente. Oh, Ken, não sei o que está acontecendo comigo. Essa não sou eu. Nunca diria isto. Mas sabe de uma coisa? Essa sou eu. Exatamente eu. Deus não remove as dificuldades. Ele as planeja, ordena, permite que as dores e dificuldades e paralisias se tornem um limão que ele continua espremendo em minha vida, revelando todo tipo de coisas das quais preciso me arrepender: amargura, rancor, egoísmo. Não gosto que Deus esprema esse limão, mas preciso disso. Sonda-me, Senhor, e mostre quais pecados sou capaz de cometer. Minha deficiência até hoje, anos depois, ainda me espreme, revelando coisas não tão belas das quais sou feita. E nos últimos 10 anos ou mais de meu casamento com Ken, a dor crônica tem sido um grande problema. Me lembro de que, talvez há 10 anos, senti a pior dor. Estou falando de uma dor alucinante e terrível. E Ken tinha que se levantar mais vezes de noite para me virar. Isso continuou por muitas semanas. Mas uma noite, antes de apagarmos as luzes, ele sentou na cama de novo e confessou: "Me sinto preso. Não posso fazer isso." Mas desta vez, minha resposta foi: "Oh, querido, não te culpo. Se estivesse em seu lugar, sentiria exatamente o mesmo. Me sentiria presa. Então, não vou culpar ou te repreender. Apenas quero que você saiba que eu vou animá-lo e orar por você. De algum modo, Jesus vai nos ajudar nisso. E apenas quero que saiba que acredito que a graça de Deus vai nos ajudar. Nós podemos fazer isso." Claramente, um peso saiu dos ombros do meu esposo. Eu podia ver isso, ansiedade e medo se dissipando. Foi uma grande virada em nosso casamento. Deus estava operando uma cura mais profunda em ambos, e precisávamos disso, porque alguns anos depois fui diagnosticada com câncer em estágio 3. Foi aí que Deus começou a espremer o limão ainda mais. Me lembro de um dia, quem estava me levando para casa depois da quimioterapia. Estava atrás da van, amarrada, e pude vê-lo pelo retrovisor. E enquanto viajávamos pela Via Expressa 101, começamos a falar sobre como o sofrimento é como respingos do inferno. Quando você sofre, você deveria lembrar do inferno.
do qual foi resgatado por causa de Cristo. E começamos a discutir sobre isso. E que maravilhoso era que Deus permitisse esses respingos do inferno para nos acordar de nosso sono espiritual. Então saímos da estrada, ele desligou a ignição, olhou para mim pelo retrovisor e perguntou: "O que você acha que são os respingos do céu?" E falei: "São os dias alegres e claros, quando tudo está bem?" Debatemos isso. São tempos em que todas as contas são pagas e não há aflições, testes e dores crônicas? E no silêncio dissemos: não, não. Isso não são respingos do céu. Respingo do céu é encontrar Jesus quando há respingos do inferno. Não há nada mais intenso, não há nada mais doce do que encontrar Jesus em seu inferno. Quem e eu somos tão gratos por esta aflição. Sei que isso soa estranho, mas tudo isso nos ajuda a permanecer famintos pelo pão da vida, sedentos pela água viva. Sofrimento é isso, não apenas o limão. É um livro que nos ensina quem realmente somos. Isso nos limpa e nos despoja de todos os nossos caminhos pecaminosos. Não é curioso que o sofrimento vem do pecado original e, mesmo assim, Deus usa o sofrimento em nossas vidas para nos livrar do pecado. E então, Ele continua nos limpando, deixando nossa carne esfolada e exposta. Mas tudo isso é para que estejamos mais ligados ao Senhor Jesus, porque quando nosso coração bate no mesmo ritmo do que o dele, a alegria vem descendo do céu, respingando e enchendo nossos corações. Rios de encorajamento fluem para outros e volta para Deus em uma fonte de louvor ao Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei da criação. E não há nada mais doce do que experimentar a alegria do Senhor Jesus em meio ao sofrimento. Estamos então, como diz em 2 Coríntios 6, contristados, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo e possuindo tudo. Frequentemente, as pessoas me perguntam: você não acha que Deus colocou muito peso sobre você? Câncer, dor crônica e décadas de tetraplegia? Bem, isso é muito para mim? Seria muito para você? Se esse limão fosse a escolha de Deus para você? Para isso você foi chamado, diz 1 Pedro 2. Porque Cristo sofreu por você, deixando um exemplo, e você deve seguir seus passos. Meu Deus, eu quero seguir seus passos. E se o meu Salvador foi obediente com tudo o que sofreu, não estou acima do meu mestre. Deus ainda está operando uma cura mais profunda, testando e provando, e vendo se há algum caminho mau em mim. É por isso que vocês sempre me ouvem citando o Common Prayer, com o qual fui criada na Igreja Episcopal Reformada. Parece que toda hora estou dizendo: Deus Todo-Poderoso, nós erramos e nós desviamos de teus caminhos, temos seguido os desejos dos nossos corações, temos pecado contra a tua santa lei, deixamos de fazer o que deveríamos ter feito e fizemos o que não deveríamos ter feito. Não há nada de bom em nós. Amo essas palavras, mas odeio essas palavras. Então, não acho que para mim, no céu, o mais importante, depois de ver Jesus, é ter meu novo corpo. Não, não, não. Quero um coração glorificado. Eu quero um coração glorificado que não mais distorça a verdade, não resista a Deus, que não julga, que não seja derrotado pela dor, não se torne ansioso ou preocupado, que não manipule meu marido com frases precisamente colocadas. Não, não. Não quero nada, nada disso. Quando pessoas vêm a mim, geralmente pentecostais ou carismáticos, eles sempre querem orar pela minha cura.
Eles sempre chegam e perguntam se podem fazer uma oração. Nunca digo não. Nunca. Se quiser orar por minha cura, ore. Mas eu lhes digo, posso dizer algumas coisas específicas das quais eu realmente preciso de oração para ser curada? Eles ficam bem entusiasmados. Você poderia pedir a Deus para perdoar minha impertinência nesta manhã? E tenho um temperamento tão azedo quando há muito trabalho. Sou viciada em trabalho e queria que orasse por isso. Continuo dizendo a eles todas as coisas que estavam no meu coração e que precisam ser arrancadas, confessadas diante de Deus, de arrependimento e cura. 1 Pedro 4 diz: Ora, pois, já que em Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Por isso, ele vive pela vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Muitas coisas, mas para mim, isso está mais claro em Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações. Todas as coisas sem murmurações. Há algum tempo, Ken e eu tivemos a chance de visitar a Terra Santa. E ele não me disse o itinerário do tour, mas eu sabia que iríamos para a parte velha de Jerusalém. E fomos. Eu estava em minha cadeira de rodas, não uma boa como esta, e ele foi me chacoalhando pela via dolorosa. Você não sobe, você desce a via se está de cadeiras de rodas. E chegamos à parte inferior e continuamos pelas ruas de pedra. E à direita estava o monte do templo. Viramos à esquerda, passamos pela igreja de Sainte-Anne e de repente o caminho se abreviou. Meu Deus, você tinha que ver. Quem? Vem aqui, veja isso. É o tanque de Betesda. Quem? Você não sabe quantas vezes eu me imaginava aqui, como uma daquelas pessoas deficientes. O lugar estava funebremente quieto. Todos os ônibus de turismo deviam ter ido para o Mar Morto. E era lindo. Estava quieto. Eu me inclinei no parapeito da ruína, enquanto Ken corria lá embaixo e entrava nas cisternas para ver se ainda havia água no tanque de Betesda. Enquanto eu estava ali sozinha, apenas meu Salvador e eu, as lágrimas rolavam pelo meu rosto. Oh, Jesus! Obrigada. Obrigada pelo não ao pedido de cura física. O Senhor realmente sabia o que estava fazendo há anos atrás, porque o não ao pedido de cura física arrancou tanto pecado da minha vida, tanto egoísmo e amargura. E sei que tem um longo caminho pela frente, mas todo dia quero ser uma Johnny diferente. Quero ser a Johnny que o Senhor criou, que o Senhor me destinou a ser. Deus, ajude-me a entender que um não, Senhor Jesus, por um pedido de cura física, significa depender mais da tua graça e está aumentando minha compaixão pelos outros que estão machucados e incapazes. Isso me ajuda a pôr as murmurações de lado, me ajuda a dar graças em tempos de sofrimento. Isso aumenta minha fé, fortalece minha esperança no céu e isso me faz te amar muito mais. É tão maravilhoso estar em comunhão e compartilhar dos seus sofrimentos. Não trocaria isso por poder caminhar. Essa é a cura profunda. Essa é a verdadeira cura. Quando Charles Wesley escreveu que Jesus se levantou com cura em suas asas, é esse o tipo de cura que você não trocaria por nada, nem pelo poder andar. Então, minha pergunta para você hoje é: você se vê no tanque de Betesda?
Talvez o número 15 em uma fila de 35 pessoas esperando para ter seus problemas resolvidos. Você se pergunta por que Deus não remove o desapontamento, porque Ele não deu a cura quando você tão desesperadamente pediu. Bem, sabe de uma coisa? Deus pode remover seu sofrimento. Isso será um grande motivo para louvar. Mas, se não, Ele usará tudo que estiver no caminho da sua comunhão com você. Então, deixe Deus moldar você, te transformar de glória em glória. Essa é a cura profunda. E você não precisa quebrar o pescoço para recebê-la. Quero que você ore comigo. Vamos orar juntos. Sei que vocês conhecem esse hino, mas ao cantar, cante com o coração, expressando ao Senhor, ou talvez uma nova aliança com Ele, um novo nível de confiança e obediência, apesar de seu sofrimento. Então, cante comigo. Faz tua vontade, Senhor, faz tua vontade. Tu és o olheiro, eu sou o barro. Molda e refaz-me segundo a tua vontade, enquanto sou alimentado em paz e tranquilidade. E vamos ao amém. Amém. Deus os abençoe e obrigado por ouvir.